Paz do Senhor, meus irmãos, quanto tempo, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. E hoje nós iremos ler e estudar e comentar sobre a lição 12, o trono branco e o juízo final. Então, na lição de hoje, eu estarei utilizando o manual de escatologia, J. Dwight Pentecoste, os julgamentos associados à vinda de Cristo. O que J. Dwight Pentecoste nos fala? O assunto do julgamento é extenso na palavra de Deus e compreende julgamentos como o julgamento da cruz, João 5,24, Romanos 5,9, Romanos 8,1, 2 Coríntios 5,21, Gálatas 3,13 e assim sucessivamente. O julgamento do crente pela disciplina, 1 Coríntios 11,31, 11,32, Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 11. O auto-julgamento do crente, 1 João 1 e 9, 1 Coríntios 11, 31, Salmos 32 e 51. O julgamento das obras dos crentes no tribunal de Cristo, Romanos 14, 10, 1 Coríntios 3, 11 a 15. Com exceção do último julgamento mencionado, que já foi examinado, esses julgamentos não estão relacionados ao plano escatológico de Deus. É necessário analisar 4 julgamentos que têm implicações escatológicas. Quais são esses 4 julgamentos que têm concepções escatológicas, professor Oséias? Segundo J. Dwight Pentecoste. O julgamento da nação de Israel, Ezequiel capítulo 20, versículo 37 e 38. Zacarias capítulo 3, versículo 8 e 9. O julgamento das nações, Mateus 31 ao 46. Isaías capítulo 34, versículo 1 ao 2. Joel capítulo 3, versículo 11 ao 16. O julgamento dos anjos caídos, que está em Judas 6. E o julgamento do grande trono branco, Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Portanto, na aula de hoje, nós estaremos abordando e comentando sobre esses 4 tipos de julgamentos escatológicos. O julgamento da nação de Israel, o julgamento das nações, o julgamento dos anjos caídos e o grande trono branco. Como é que se dará esse julgamento da nação de Israel, professor? Segundo J. Dwight Pentecoste, é o seguinte. Para eles foi prometido, por intermédio das alianças, um reino que o Messias, filho de Davi, dominaria. Antes que esse reino seja instituído no seu retorno pessoal à terra, deve haver um julgamento sobre Israel, para determinar aqueles que entrarão nesse reino, pois é revelado claramente que nem todos os de Israel são de fato israelitas. Romanos 9, 6. A ocasião do julgamento da nação de Israel é dada na cronologia dos acontecimentos profetizados pelo Senhor em Mateus capítulo 24 e capítulo 25. O julgamento sobre Israel segue a segunda vinda de Cristo à terra e o ajuntamento consequente de Israel como nação. O local do julgamento, professor. Já que Israel é um povo terreno, esse julgamento deve acontecer na terra após o retorno físico do Senhor. Isso está onde, professor? Zacarias capítulo 14, versículo 4. E quem serão os julgados da nação de Israel, professor Oséias? Esse julgamento cairá sobre todos os israelitas viventes, os quais serão reunidos e julgados. Mateus 25, do versículo 1 ao 30, prevê um julgamento sobre toda a nação. O Israel ressuscitado não está incluído nesse julgamento, segundo J. Dwight Pentecoste. E a base desse julgamento da nação de Israel, professor? Deus julga para separar os salvos dos incrédulos em Israel. Ezequiel 20, do 37 ao 38. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança, separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. O resultado desse julgamento da nação, professor? Há um resultado duplo desse julgamento. Em primeiro lugar, os incrédulos são tirados da terra, não entrarão na terra de Israel, Ezequiel 20, 37. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger dos dentes, Mateus 25 e 30. Logo, os incrédulos são destruídos antes de começar o milênio. Em segundo lugar, os salvos são levados para a bênção milenar. Assim, Deus reunirá a nação de Israel na segunda vinda e separará
os salvos dos incrédulos. Os incrédulos serão lançados fora e o sobrevivente do Israel salvo será levado para o milênio que ele instituirá para cumprir suas alianças. Agora eu quero falar com você sobre o julgamento dos gentios, que nos interessa bastante. Qual será a hora do julgamento dos gentios, professor? Na cronologia de Mateus, capítulo 24 e 25, o julgamento dos gentios aparece em seguida ao julgamento de Israel. Esse julgamento acontece após a segunda vinda de Cristo à terra. O profeta revela, que profeta? O profeta Joel, em Joel capítulo 3, versículo 1, 2, que o julgamento sobre os gentios acontecerá ao mesmo tempo que o Senhor restaurar a nação de Israel à sua terra, que é na segunda vinda. Ele deve preceder a instituição do milênio, pois os aceitos nesse julgamento são levados para o reino milenar. Mateus 25, versículo 34. E o local desse julgamento, professor, dos gentios? Visto que esse julgamento segue a segunda vinda, deve ser um acontecimento que se desenrola na terra. Não se pode dizer que acontece na eternidade. E quem serão os participantes desse julgamento dos gentios, professor? Devemos observar que as pessoas levadas a esse julgamento são indivíduos vivos, não os mortos que foram vivificados e julgados. E a base do julgamento dos gentios, professor? A base na qual o julgamento é distribuído é o tratamento recebido por um grupo chamado, abre aspas, meus irmãos, fecha aspas. O que diz lá em Mateus 25, versículo 40 e 45? Diz assim, ó, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então lhes responderá, em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Esse julgamento deve determinar a condição espiritual dos réus. Ele definirá se o réu é salvo ou incrédulo. Aí J. Duarte conclui, portanto, conclui-se que os gentios são julgados com base em suas obras para verificar se são salvos ou incrédulos pelo fato de terem recebido ou rejeitado o evangelho pregado pelo remanescente durante a tribulação. E o resultado desse julgamento, professor? Segundo J. Dwight Pentecoste, haverá um resultado duplo do julgamento sobre os gentios vivos. Primeiro, aos que foram destinados à direita do rei é feito o convite. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículo 34. Segundo, aos destinados à esquerda do Pai é pronunciado o juízo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versículo 41. Agora nós vamos falar sobre o julgamento dos anjos caídos. Veja bem, a hora do julgamento. Judas revela o fato de que anjos serão trazidos a julgamento. E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas, versículo 6. Mas quem são esses anjos, professor? Quem são eles? Os anjos estão, evidentemente, associados a Satanás em seu julgamento, que precede o julgamento do grande trono branco. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Conclui-se assim que os anjos caídos serão julgados após o fim do milênio, mas antes do julgamento do grande trono branco. E o local deste julgamento dos anjos caídos, professor? Já que é um julgamento de seres angélicos, parece lógico supor que ele acontecerá no reino ou na esfera angelical. E quem serão os réus deste julgamento, professor? Pedro deixa claro que todos os anjos caídos serão incluídos neste julgamento. 2 Pedro 2 e 4 diz assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E a base desse julgamento, professor, o julgamento sobrevém a anjos caídos por causa do pecado de seguir a Satanás na sua rebelião contra Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12 e 17. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 19.
E o resultado deste julgamento, todos aqueles sobre quem esse julgamento é pronunciado são enviados ao lago de fogo para sempre. Apocalipse 20:10 diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. E por fim, o julgamento do grande trono branco, que é o ponto principal também que a nossa revista aborda nessa lição 12. Como é que será, professor? O julgamento do grande trono branco, que está com referência bíblica em Apocalipse, do versículo 11 ao 15, pode muito bem ser chamado de julgamento final. Ele constitui o término do plano de ressurreição e de julgamento de Deus. A hora deste julgamento do grande trono branco é claramente indicado que esse julgamento acontece após o fim do reino milenar de Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículos 5, 12 e 13. O que diz? Os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu mal os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. O local deste julgamento, professor, do grande trono branco. Esse julgamento não acontece nem no céu, nem na terra, mas é em algum lugar entre as duas esferas. O que diz em Apocalipse 20, versículo 11? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Então, esse grande trono branco não será nem no céu e nem na terra. E os réus deste julgamento do grande trono branco, quem serão esses? Fica evidente, com base na própria passagem, que esse é um julgamento dos chamados, abre aspas, os mortos, fecha aspas. Demonstrou-se previamente que o plano de ressurreição dos salvos se completou antes de começar o milênio. Os únicos ainda não ressurrectos eram os mortos incrédulos. Esses devem ser, então, os réus do julgamento. A base desse julgamento do grande trono branco não tem por finalidade apurar se aqueles que enfrentam serão salvos ou não. Todos os que devem ser salvos já foram salvos e entraram no seu estado eterno. Os que serão abençoados eternamente já entraram na sua bênção. Esse é antes um julgamento das más obras dos incrédulos. A sentença de segunda morte é pronunciada contra eles. Apocalipse 5, 20 e 12. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Como no julgamento dos gentios as obras demonstram fé ou falta de fé, da mesma forma as obras demonstram aqui a ausência de vida. E o resultado deste julgamento? O resultado desse julgamento fica bem claro em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Abre aspas. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A eterna separação de Deus é o destino eterno dos incrédulos. E para concluir a nossa aula falando sobre o destino, sobre esse julgamento do trono branco. Até mesmo um observador casual poderia perceber que a palavra de Deus não apoia a ideia de um julgamento geral, quando não há nada menos que 8 julgamentos diferentes mencionados nas Escrituras, cada qual com uma ocasião, um local, uma base, um resultado diferente. Os que acreditam em tal julgamento geral identificam o julgamento dos gentios com o julgamento do grande trono branco. Há uma série de diferenças entre esses dois julgamentos que impossibilitam torná-los um. Em Mateus não há nenhuma ressurreição antes do julgamento, mas apenas uma reunião dos eleitos, Mateus 24 e 31. Enquanto em Apocalipse há uma ressurreição de todos os incrédulos. Em Mateus o julgamento é de nações viventes, mas em Apocalipse
é dos mortos. Em Mateus as nações são julgadas, mas Apocalipse não trata de entidades nacionais, pois o céu e a terra fugiram, e já que as nações estão confinadas à terra, o mesmo acontecimento não poderia ser descrito. Em Mateus, o julgamento é na terra, mas em Apocalipse o céu e a terra fugiram. Em Mateus não há livros a ser consultados, enquanto em Apocalipse os livros são abertos, o livro da vida é trazido e os que não se encontram nele são lançados no lago de fogo. Em Mateus o julgamento ocorre no retorno de Cristo à terra, mas em Apocalipse ocorre após o fim dos 1000 anos da presença de Cristo na terra. Em Mateus aparecem duas classes, os justos e os incrédulos, mas em Apocalipse apenas os incrédulos aparecem. Em Mateus, alguns foram para o reino e outros para o castigo, ao passo que em Apocalipse nenhum dos que são julgados vai para a bênção, mas todos vão para o castigo eterno. Em Mateus, o juiz está sentado no trono da sua glória, Mateus 25:31. Mas em Apocalipse, ele está sentado no grande trono branco. Em Mateus, a base do julgamento é o tratamento dos irmãos, enquanto em Apocalipse, o julgamento se baseia nas suas más obras. Em Mateus, a vinda de Cristo precede o julgamento, mas em Apocalipse, nenhuma vinda é mencionada, já que Cristo está na terra durante o milênio. Em Mateus são mencionados o Filho do Homem, 3 classes de homens, ovelhas, bodes e irmãos, e também anjos, mas em Apocalipse são vistos apenas Deus e uma classe de homens. Em Mateus, a sentença é pronunciada, a separação é feita antes de ser conhecida a causa do julgamento, mas não há nenhum julgamento em Apocalipse até que ocorra cuidadoso exame dos livros. Em Mateus não há um milênio precedente, pois encontramos os que passaram fome, sede, nudez, doença, aprisionamento e foram estrangeiros, mas em Apocalipse uma era milenar precede o acontecimento, Apocalipse 20, versículo 5. Essas considerações parecem suficientes para apoiar a afirmação de que não se trata de um único julgamento, mas de duas partes separadas do plano de julgamento de Deus. Portanto, meus amados irmãos em Cristo, professores, Deus abençoe vocês. Espero que este comentário, esta exposição do Manual de Escatologia de J. Dwight Pentecoste possa trazer algum aprendizado, algum acréscimo ao seu conteúdo para você ministrar na sua aula. Eu agradeço demais a sua atenção. Fique com Deus. Eu tenho orado por você. Ore e apresente a Deus a minha vida também. Que Deus abençoe vocês. É bom estar aqui servindo a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Fique com Deus na paz do Senhor Jesus. Amém.